Olá! Hoje a gente vai acompanhar a jornada de uma ideia. E não é uma ideia qualquer, não. É uma daquelas que pode literalmente mudar vidas. Mas que, para isso, precisa, primeiro, cruzar fronteiras de língua, de cultura. Essa é a história de como um conhecimento científico super importante muitas vezes fica trancado a 7 chaves. E da luta de uma pesquisadora para conseguir trazer essas chaves para casa. Então a gente para e pensa: como é que o conhecimento viaja? Parece simples, né? Alguém faz uma descoberta, publica um artigo e pronto, o mundo inteiro fica sabendo. Mas olha, a realidade é bem mais complicada. O conhecimento não flui assim, livremente. Ele encontra barreiras, desvios, às vezes fica completamente parado. E uma das maiores barreiras, um verdadeiro muro, é a língua. E é aqui que esse número entra na nossa história: 265 milhões. É essa a quantidade de pessoas que falam português no mundo. Pensa bem, é uma comunidade global gigantesca, cheia de profissionais, de pacientes, de gente que precisa ter acesso ao que há de melhor na ciência. Mas a grande questão é, será que esse acesso realmente acontece? Pois é, isso nos leva direto para essa primeira grande barreira. Hoje em dia, a ciência tem uma espécie de língua oficial, e essa língua é o inglês. O que acontece é que isso acaba criando um verdadeiro muro de palavras para milhões e milhões de pessoas. Vamos dar uma olhada em como isso se desenrola. Olha só a concentração que esse gráfico mostra. Daqueles 265 milhões de falantes de português, a grande maioria, 78%, está aqui no Brasil. O que isso quer dizer? Que qualquer barreira de idioma que exista no Brasil acaba tendo um impacto gigantesco, desproporcional em todo o resto do mundo que fala português. E aqui a gente vê o problema em detalhes. A realidade no Brasil é que a fluência em inglês ainda é um grande desafio. O ensino nas escolas públicas muitas vezes não dá conta do recado. E o mais chocante, talvez, é que até profissionais com doutorado, gente que está na linha de frente da pesquisa, muitas vezes não domina o idioma. E qual é o resultado disso? Pesquisas super importantes, publicadas em inglês, ficam lá trancadas, longe do alcance de quem mais precisa: os médicos, psicólogos e pesquisadores que poderiam usar esse conhecimento para ajudar as pessoas no dia a dia. Mas olha, esta análise não é só para falar do problema. Muito pelo contrário, é para falar da solução. E toda solução, no fim das contas, começa com alguém. Então vamos conhecer agora a jornada pessoal por trás do trabalho científico que conseguiu quebrar uma dessas barreiras. Essa citação da Paola Lucena dos Santos, autora da pesquisa, é de uma força imensa. Ela nos dá uma imagem muito clara do ponto de partida dela. Não foi, nem de longe, um caminho fácil. Ela descreve essa barreira social, econômica, de se sentir um peixe fora d'água num ambiente de gente com muito mais privilégios. E foi esse desafio que acabou forjando a determinação dela. E o resultado de toda essa determinação está aí. Contra tudo e contra todos, enfrentando desafios que a maioria dos colegas nem imaginava, ela não só se formou, como brilhou. Foi a primeira da turma. Isso aqui mostra uma coisa fundamental. A ciência raramente acontece de forma isolada. Ninguém faz nada sozinho. Essa homenagem dela ao orientador, o José Pinto Gouveia, revela a importância do apoio humano. Ele não foi só um guia acadêmico, ele foi um porto seguro emocional. Isso prova que a ciência também é feita de relações de confiança, de cuidado. E este quadro aqui é como uma resposta definitiva para todos que duvidaram. É um tributo à mãe dela. De um lado, a previsão pessimista, aquilo que ela ouviu a vida toda: seus filhos nunca vão ser alguém. Do outro lado, a realidade, uma realidade de sucesso, não só da Paola, mas dos irmãos também. É uma história de superação familiar que culminou com a bolsa de estudos dela para o doutorado na Europa, que é o que tornou todo esse trabalho que a gente está vendo possível. E foi justamente lá na Europa que a parte mais desafiadora da jornada começou. Porque, veja bem, não adiantava só ter a vontade de trazer o conhecimento para o Brasil. Era preciso criar as ferramentas certas. E isso exigia um rigor científico impecável. E olha, adaptar uma ferramenta psicológica de uma cultura para outra não é só traduzir, não. É um processo super complexo e cheio de etapas. Primeiro se traduz para o português. Depois uma outra pessoa traduz de volta para o inglês sem ver o original para checar se o sentido se manteve. É a tal da retrotradução. Depois disso, um comitê de especialistas avalia tudo, palavra por palavra. Aí vem um estudo piloto para testar com as pessoas e só depois de tudo isso é que se chega na versão final. É um trabalho enorme. Para a gente entender que ferramentas são essas que ela estava adaptando, a gente precisa conhecer um conceito central: a fusão cognitiva. Sabe quando a gente fica mas tão enredado nos nossos próprios pensamentos que eles parecem a mais pura verdade, como se fossem fatos e não só pensamentos?
É isso, a gente se funde com eles. E isso pode gerar um sofrimento danado. E aqui está um exemplo prático de uma das perguntas de um desses questionários, o CFQ. Essa frase simples pega aquele conceito abstrato de fusão cognitiva e transforma em algo que todo mundo consegue entender. É um sentimento que muita gente conhece bem. E a boa notícia é que, agora, os profissionais no Brasil têm uma maneira validada cientificamente de medir isso. Então, depois da jornada pessoal, depois de todo esse trabalho científico super rigoroso, a gente finalmente chega ao resultado. É o momento em que aquele conhecimento que estava lá fora trancado finalmente cruza a fronteira e chega em casa, prontinho para ser usado. E o resultado de todo esse esforço está resumido aqui. São 3 ferramentas psicológicas de altíssima qualidade, agora prontas para o Brasil. A coluna da confiabilidade, que usa uma medida chamada alfa de Cronbach, mostra números excelentes, bem altos. Na prática, isso quer dizer que as ferramentas são confiáveis, são precisas. Ou seja, a partir de agora, profissionais brasileiros têm instrumentos de primeira para avaliar questões como a fusão cognitiva, a inflexibilidade com a imagem corporal e o pensamento ruminativo. E esse é o impacto na vida real, sabe? Não é só um trabalho acadêmico para ficar na prateleira. É sobre dar a médicos, psicólogos e pesquisadores aqui no Brasil ferramentas melhores, mais confiáveis, para entender e para ajudar quem está em sofrimento. É a ciência cumprindo o seu papel principal, servir a sociedade. E a jornada da Paola nos leva a uma reflexão final, que vai além da psicologia, que vai além do Brasil. É uma reflexão sobre o propósito fundamental da ciência em si. Essa frase, que está na própria pesquisa dela, resume o ideal, o objetivo número 1 do mundo acadêmico deveria ser esse: criar conhecimento e espalhar esse conhecimento. Mas será que o sistema, do jeito que ele funciona hoje, realmente ajuda a cumprir esse objetivo? Porque a realidade é que o sistema acadêmico hoje vive sob uma pressão enorme. O foco muitas vezes vira publicar em revistas famosas, de alto impacto. Isso gera uma competição meio doentia por citações. E no meio disso tudo, o objetivo principal, que é beneficiar a sociedade, acaba se perdendo. O conhecimento fica preso numa linguagem super técnica, atrás de assinaturas caríssimas de revistas, longe de quem realmente precisa dele. E a mensagem central que fica é exatamente essa. A ciência é um esforço humano. Ela foi feita para servir a sociedade e não só para outros cientistas lerem. O valor real dela não deveria ser medido pelo número de citações que um artigo recebe, mas sim pelo impacto que ele causa na vida das pessoas. E a gente termina com uma pergunta para todo mundo refletir. A história de hoje foi sobre ferramentas de psicologia para o Brasil, mas esse mesmo padrão se repete em todas as áreas, em todos os países. Então vale a pena pensar que tipo de conhecimento que poderia fazer uma diferença enorme na sua comunidade continua aí trancado atrás de um muro de palavras ou de complexidade.